Olá pessoal, tudo bem? É, Meu nome é Ana Letícia Mendes, eu moro na cidade de Goianésia, eu atuo na docência desde 2012. Minha formação inicial é como engenheira agrônoma e posteriormente licenciada em biologia. Atuo com as disciplinas de biologia e química, são disciplinas que eu gosto muito. Espero levar um pouquinho de conhecimento para vocês, tá? A gente vai falar um pouquinho hoje a respeito do gene ao fenótipo, explorando a biologia. E é uma introdução, porque com certeza eu terei que dar continuidade a esse assunto. É um assunto muito importante para o Enem, porque pega duas vertentes. Pega o eixo central da biologia, que é a teoria celular, e pega a síntese proteica, que aí ainda envolve dois aspectos diferentes que tem muito peso no Enem, que é a parte de citologia e que é a parte de uma genética mais básica. A gente não vai ver comumente no Enem, por exemplo, uma epistasia ou uma herança quantitativa, mas a gente vai ver o entendimento de fenótipo, a gente vai ver o entendimento de genótipo, a gente vai ver as proporções mendelianas e algumas outras coisas do tipo. A gente diz que a gente não fala defeito, né? Mas vocês devem perceber que eu falo um pouquinho rápido. Vou tentar falar da forma mais pausada possível, tá? E qualquer dúvida é só entrar em contato pelos canais de comunicação que vocês já estão acostumados. Beleza, o princípio básico da vida é a teoria celular. E ela é formada por três itens, por três requisitos. Primeiro, todo ser vivo é formado por célula, ou seja, uma célula é a unidade funcional de qualquer ser vivo. Segundo item, as células, por serem unidades funcionais dos seres vivos, automaticamente possuem alguma forma de metabolismo. Vocês já devem ter estudado na escola que o metabolismo é dividido em duas categorias, o anabolismo e o catabolismo. O anabolismo é o processo de construção de uma molécula maior a partir de moléculas menores, como é o caso da fotossíntese. Na fotossíntese, a planta, por exemplo, falei por exemplo porque a gente também tem algo fotossintetizante, né? Ela pega o gás carbônico, a molécula é pequenininha, CO2, e juntamente com a água, no processo de fotólise, cuja molécula também é simples, H2O, ela forma uma molécula orgânica, um carboidrato, a glicose, C6H12O6. Isso é um processo anabólico, é um processo de construção. O catabolismo é o inverso, é um processo de quebra, é o que nosso corpo faz. Eu não tenho capacidade de produzir meu próprio alimento, eu sou heterótrofa automaticamente. Se eu tivesse capacidade, eu seria autótrofa. E aí eu pego a glicose proveniente da minha alimentação, aí entram a questão das cadeias alimentares, e eu quebro essa glicose para obter energia. Leia-se que energia no nosso corpo significa ATP, adenosina trifosfato. Como que é essa molécula? É uma adenosina ligada com três fosfatos. A ligação entre o segundo e o terceiro fosfato é a mais energética. Toda vez que meu corpo precisa de energia, ele vai quebrar esse ATP, essa ligação entre o segundo e o terceiro fosfato, e essa quebra vai liberar energia suficiente para a ocorrência de reações metabólicas no meu organismo. No meu caso, eu pego a glicose e ao quebrar a glicose para formar ATP, sobra como resíduo o gás carbônico e a água. O gás carbônico eu vou liberar pelo processo de aspiração, enquanto a água ora é utilizada no meu corpo ou ora é eliminada, por exemplo, através do suor, para a questão de controle da temperatura corporal, por exemplo, e pela urina, que envolve também a excreção de excretas, que não são legais para o organismo. Alguma toxina
ou até mesmo alguma vitamina hidrossolúvel que está em excesso no nosso organismo. Então, toda célula ela possui atividades metabólicas. Evidentemente, ao longo dos reinos, aí eu estou falando em evolução, eu estou falando em filogenia, eu tenho lá reino Monera, protista, plantae, fungi e animalia. Lembrando que plantae normalmente a gente pronuncia assim, mas o correto seria plante. Mas eu gosto de falar do jeitinho de escrever para não gerar distorção, tá? É evidente que ao longo desse processo várias adaptações evolutivas surgiram. E essas adaptações evolutivas também ocorreram a nível celular. Então, a gente parte de uma célula procarionte totalmente simples para células que contêm organelas membranosas. A gente vai falar mais um pouquinho de célula no próximo slide, tá? Então, todo ser vivo tem célula. Essa célula, ela é uma unidade funcional, então ela promove atividade metabólica em maior ou menor intensidade. As atividades são diversificadas também, mas alguma atividade metabólica ela realiza. E uma célula só surge de outra pré-existente. Ou seja, eu saio daquela ideia de abiogênese, que predominou por grande parte de tempo aí, historicamente falando, e acredito apenas em biogênese, que é comprovado e de fato não há outra possibilidade, uma vida só surge a partir de outra. Isso foi provado experimentalmente por Louis Pasteur, e foi daí que surgiu o processo de pasteurização, né? Vocês devem lembrar do aquecimento de caldos nutritivos em frascos cujo gargalo permitia que houvesse a condensação de água e a não manifestação de nenhuma forma de vida enquanto esse gargalo ele estava intacto. Isso daí, então, na verdade, é uma teoria relativamente nova, em vista comparado à experimentação de biogênese e abiogênese. No entanto, é a mesma ideia. Uma vida só surge a partir de outra. Como assim? Para surgir uma célula, tem que vir de outra célula, e quem tem célula é só ser vivo. Quais são os processos que dão origem às células? Mitose e meiose. Na mitose, uma célula dá origem a duas células geneticamente idênticas a ela, e na meiose, uma célula dá origem a 4 células com metade do conteúdo genético inicial. E aí a gente pensa na formação de gameta. É o que garante que a espécie mantenha seu material genético. Como assim? Eu tenho 46 cromossomos, a espécie humana tem 46 cromossomos. Para que eu tivesse 46 cromossomos, meu pai mandou um espermatozoide com 23 cromossomos, minha mãe mandou um ovócito secundário, que a gente comumente chama de óvulo, com 23 cromossomos, 23 mais 23, 46. Pronto, cheguei no produto final. Então, esses são os 3 princípios. E aí, eu não poderia deixar de ressaltar sobre vírus, né? Vírus é ser vivo ou não? Embora alguns livros ainda tragam isso como discussão, e alguns teóricos ainda tentem comprovar que deveria ser considerado como ser vivo, o principal fator que nos faz aceitá-lo como fator abiótico, ou seja, que não tem vida, é o fato de que eles não têm célula. Eles têm apenas material genético envolvido por uma cápsula de proteína. Alguns ainda têm um envelope lipoproteico por fora, mas não é regra, né? Depende do vírus, da família do vírus. Mas o interessante é que além de ele não ter célula, ele não tem capacidade de se replicar sozinho. Para que ele se reproduza, ele precisa estar parasitando uma célula. Por isso ele é um parasita intracelular obrigatório, tá? E aí entra então o conceito de que o princípio básico da vida é a teoria celular. Eu tenho que ter uma célula, pelo menos uma, né? Mas há seres uni e pluricelulares. Essas células possuem atividades metabólicas, são unidades funcionais, e essas células só surgem a partir de outras pré-existentes. Vamos um pouquinho agora aprofundar a respeito da célula.
As células, conforme eu falei, elas apresentam diversidade em relação aos reinos. Eu tenho um único reino de ser vivo que é procarionte, que é o reino Monera, que é o reino das bactérias, cianobactérias, arqueobactérias. O que significa ser procarionte? Significa que ele não tem uma membrana delimitando o núcleo, ele não tem uma carioteca. E aí depois cada reino tem suas particularidades, sua forma de exercer um metabolismo celular. Eu vou focar aqui no animal, no reino animal. Porque a organela que eu preciso, ela ocorre no animal, ela ocorre na vegetal, ela ocorre na fungi, ela ocorre até mesmo no reino Monera, que é o mais simples. Vamos por partes. O que a gente tem aqui? A gente tem um núcleo, ele é delimitado por uma membrana chamada carioteca. Aqui possivelmente está representado o nucleolo, ou mesmo material genético, tá? Depende da figura, poderia ser qualquer um dos dois. Aqui a gente percebe pequenos pontinhos que são ribossomos. Ribossomo nada mais é do que RNA ribossômico, a gente já vai falar de RNA. Ribossomo é a única organela presente no reino Monera. E ela é presente no reino Monera porque ela não tem membrana. É uma organela não membranosa. Mas ela ocorre em todos os reinos de seres vivos. Já vou falar agora em a função do ribossomo, tá? Porque eu vou mostrar que tem, nessa membrana aqui, tem ribossomo aderido. Ó, esses pontinhos aqui, olha aqui do outro ângulo, ó. Isso daqui é o retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático rugoso tem a mesma função do ribossomo, que é produzir proteínas. A produção de proteínas é o nosso foco central da aula. Por quê? Porque eu quero sair do material genético, do DNA que está presente, cadê meu mouse? Aqui no núcleo, e quero chegar até a expressão de um fenótipo. Eu quero chegar até a característica que eu expresso. Eu sou canhota. Opa, mas espera aí, eu tenho um gene lá no meu núcleo, no núcleo da minha célula, que determina isso. Como que se expressa? Através da síntese de proteínas. Por isso, esse é o eixo central da nossa aula. Então, o mais importante é eu entender que o meu material genético está aqui no núcleo e que depois ele vai determinar a produção de uma proteína ou em ribossomos que estão aqui livres ou no retículo endoplasmático rugoso, que tem ribossomos aderidos a eles. Só a fim de recapitular, a gente tem o retículo liso, que ele faz a síntese de lipídios e ajuda na desintoxicação celular. A gente tem o complexo de Golgi, que embala, distribui e até mesmo transforma secreções. A gente tem mitocôndria, que é para respiração celular, que é o processo metabólico que me garante a geração de energia. Nós temos aqui, cadê meu mouse? Eu sempre apanho, hein? Não é para rir não. Nós temos aqui centríolos que promovem a divisão celular. Nós temos aqui organelas que deixam dúvidas se pode ser um lisossomo, que faz a digestão celular, se pode ser o peroxissomo, que faz a desintoxicação celular. Nós temos aqui filamentos de proteína que vão auxiliar nos movimentos celulares e na estrutura. Aqui a gente tem o citoplasma. Aqui a gente tem uma membrana plasmática. Lembrando que, como a gente está falando de uma célula animal, a gente não tem parede celular, né? No caso da célula vegetal, a gente teria uma parede celular aí formada por celulose. A gente também teria o cloroplasto. A gente também teria o vácuo de suco celular. E aí eu vou aproveitar que eu falei de cloroplasto para lembrar de outra coisa. Já vi cair questão no Enem pegar aluno. Pessoal, o núcleo não é o único lugar onde se encontra material genético na nossa célula. Também há material genético na nossa célula na mitocôndria e, no caso das plantas, nos cloroplastos também. Para eu entender isso, eu preciso voltar à origem dessas duas organelas. Tanto a mitocôndria quanto o cloroplasto, eles têm uma origem explicada a partir de uma teoria chamada de endossimbiótica. Endo interno, simbiose me refere a uma espécie de mutualismo,
onde dois organismos, dois seres vivos se beneficiam. Beleza, quando se deu isso e como? A teoria endossimbiótica explica que seres unicelulares adquiriram capacidade de forma independente de fazer a fotossíntese e de fazer a respiração celular, ainda que de forma mais primitiva, que foram englobadas por outras células. Qual era a vantagem de uma célula englobar uma outra célula que fazia respiração celular? Respiração celular gera energia. Qual era a vantagem de englobar uma bactéria que produzia seu próprio alimento, uma célula que produzia seu próprio alimento? Ele teria alimento. Qual era a vantagem para esses seres serem englobados? Eles eram protegidos. A teoria, às vezes, quem propõe essa teoria é Margulis, se quiserem ler a respeito, mas nós temos duas evidências muito claras a respeito dessa teoria endossimbiótica. A primeira é que essas duas organelas são as únicas que possuem material genético próprio. E a segunda é que elas possuem dupla membrana. Então, possuem material genético próprio e possuem dupla membrana. A explicação para isso é que antes era uma célula, então ela tinha uma membrana e ela tinha um material genético dentro dela, tá? E a gente sabe que até hoje, reconhecidamente, o reino Monera tem material genético disperso no citoplasma, porque ele não tem carioteca. E onde que isso cai no Enem? Além de já ter caído a respeito da teoria endossimbiótica, tem algo muito recorrente, que é a respeito da herança do material genético mitocondrial. Pessoal, a herança do material genético mitocondrial, ela é exclusivamente materna. Tá aí uma dica. Juntamente com essa videoaula, será disponibilizada uma lista de exercício para vocês. Salvo engano, são 14 exercícios do Enem e 6 exercícios de vestibulares aleatórios. E vocês vão ver que tem uma questão a respeito disso no Enem. Por que a herança mitocondrial é exclusivamente materna? Porque a mitocôndria do espermatozoide, ela fica na região ali do flagelo, na peça intermediária entre a cabeça e o flagelo. Por quê? Porque o flagelo tem que locomover, tem que bater, né, promover batimento, para que esse espermatozoide alcance o ovócito secundário no momento da fecundação. No momento em que ocorre a fecundação, só entra a cabeça, então o flagelo e essa peça intermediária ficam de fora. Então a mitocôndria não entra, a mitocôndria do espermatozoide. A mitocôndria que forma a célula ovo ou zigoto, que posteriormente vai formar nosso organismo, né, como um todo, depois de inúmeras mitoses, ela veio única e exclusivamente da nossa mãe. O óvulo ou ovócito secundário, como é o termo correto, é bem maior quando comparado em relação ao espermatozoide, porque é ele que vai dar o suporte necessário para o desenvolvimento da célula ovo, e isso inclui a mitocôndria. E como que isso cai no Enem? Se uma pessoa sofre um acidente, por exemplo, e eu não tenho material genético do núcleo dela, por algum motivo se perdeu todo, mas eu tenho material genético mitocondrial, com quem que eu posso comparar? Eu posso comparar com meu pai? Não. Eu posso comparar com meu tio paterno? Não. Eu posso comparar com a minha mãe? Posso, eu recebi minha mitocôndria dela. Eu posso comparar com minha avó materna? Opa, minha avó passou para minha mãe que passou para mim. Posso. Eu posso comparar com meu avô materno? Não, porque meu avô não passou mitocôndria para minha mãe. Então a cobrança é sempre nesse sentido, não se esqueçam disso. A herança do material genético mitocondrial é exclusivamente materna. Então aí a gente chega agora no dogma central da biologia, que envolve um pouco de entendimento de citologia, envolve um pouco de entendimento de genética. Qual é o dogma central da biologia?
Eu tenho um material genético, que é o DNA. O DNA é uma fita em dupla hélice, ou seja, duas fitas, né? Porque às vezes isso gera confundimento. Essas fitas estão ligadas entre si por pontes de hidrogênio, a gente já vai falar sobre isso. DNA ou ADN, quando a gente traz para o português, significa ácido desoxirribonucleico. Esse DNA ele tem capacidade de replicação. O que significa isso? A partir de uma fita de DNA, forma-se outra fita de DNA. Isso é replicação. Beleza, isso daí é essencial para manter minha vida, porque o tempo todo eu estou sofrendo mitose. Célula do tecido epitelial, por exemplo, o tempo todo tá se renovando. Então, precisa haver essa replicação. Beleza, agora vamos para o foco de transcrição. O que é transcrição? É a partir de uma fita de DNA, formar uma fita de RNA que vai ser lida para produzir proteína. E aí eu chego ao tema da minha aula. O tema da minha aula é do gene ao fenótipo. Eu quero entender como o meu material genético vai se traduzir no que eu sou, no que eu apresento, nas minhas características. E aí eu vou voltar aqui na célula e eu percebo o seguinte: o material genético está aqui no núcleo. Não é bacana para ele sair de jeito nenhum. É uma vantagem, tanto esse material genético estar protegido por uma membrana nuclear chamada de carioteca. A síntese de proteínas, eu com o mouse, a síntese de proteínas ela ocorre aqui, nos ribossomos ou no retículo endoplasmático rugoso. Então, não tem como esse DNA sair daqui para cá. Por quê? Porque além de ele estar mais exposto, ele precisa se manter íntegro aqui dentro para que ele possa se reproduzir e dar origem a novas células, que aí volta no princípio da teoria celular. Então, o que acontece? A partir da fita de DNA, produz-se uma fita de RNA, e esse RNA sai do núcleo e vai lá para o citoplasma, onde são produzidas as proteínas. Essa é a ideia. O processo de produção de uma fita, isso daqui vocês vão ver que eu vou repetir várias vezes. O processo de produção de uma fita de DNA a partir de RNA, a partir de DNA é chamado de transcrição. O processo de produção de proteínas a partir do RNA é chamado de tradução. Observem que aqui tem uma setinha contrária. Todo mundo já ouviu falar em HIV. É o vírus da AIDS, né? O vírus da imunodeficiência adquirida. Opa, qual é um dos motivos desse vírus ser de tão difícil controle? Ele faz uma transcrição que é chamada de transcrição reversa. A partir do RNA ele produz DNA, o que não é comum. Aí ele sai daqui, ele tem RNA, do RNA forma DNA, do DNA forma RNA, que aí sim vira proteína. Aí vocês imaginam a bagunça que vira, né? A gente vai vendo isso ao longo da aula. Como que é o nosso material genético? O material genético da nossa espécie é o que? DNA. Isso daqui é uma desoxirribose. Isso daqui é uma ribose. Olha só que as duas cadeias se parecem muito. Olha basicamente qual que é a diferença delas. Aqui eu tenho hidrogênio e aqui eu tenho uma hidroxila. Como que é formada cada nucleotídeo? Cada nucleotídeo é cada integrante do DNA e do RNA, cada pecinha. É formado por uma pentose. Pentose porque, vamos contar, pente 5, né? A gente já estudou química orgânica. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Um grupo fosfato. Fosfato é PO4, né? Aí lá em cima tem -3, é um ânion. E uma base nitrogenada. Na ribose também é uma pentose, um fosfato e uma base nitrogenada. A diferença é que aqui, partindo da base, no segundo carbono eu tenho uma hidroxila. E aqui não, eu só tenho no terceiro,
tá? Então, isso daqui é um nucleotídeo. O DNA é uma sequência de nucleotídeos desse tipo e o RNA é uma sequência de nucleotídeos desse tipo. Opa, deixa eu passar aqui bonitinho. Beleza, e o que seriam essas bases nitrogenadas que eu citei ali em cima? Nós temos 5 tipos de bases nitrogenadas: adenina, timina, guanina, citosina e uracila. Elas podem ser classificadas em bases púricas e bases pirimídicas. Gente, a principal diferença entre elas, nitidamente, as bases púricas são formadas por 2 anéis condensados. As bases pirimídicas só possuem um anel. Quais são as bases púricas? Adenina e guanina. Quais são as bases pirimídicas? Citosina, timina e uracila. Eu, pelo menos, gosto de um macete para memorizar. Água pura. Mas lembrando que é só A e G, tem gente que esquece e coloca o U também, porque a gente chama elas pela primeira letra só. A, G, C, T, U. As bases púricas, água pura, AG só. As bases pirimídicas, as demais. A fita de RNA, ela é simples, a gente já vai ver à frente. É só um único filamento. A fita de DNA são 2 filamentos em dupla hélice. Esses 2 filamentos em dupla hélice permanecem, estou voltando aqui para mostrar para vocês, permanecem unidos graças à ligação entre as bases nitrogenadas. Aqui tem uma fita, aqui vai ter outra e as bases nitrogenadas vão se ligar. Vocês com certeza já estudaram em química que que ponte de hidrogênio é um tipo de ligação muito forte, um tipo de interação, na verdade, muito forte, né? Por conceito lá em química, vocês já devem ter visto, é hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. O tipo de ligação que existe entre as bases é uma ponte de hidrogênio, então é uma ligação muito forte. Elas se ligam de qualquer jeito? Não. Adenina só liga com timina e guanina com citosina. De novo, adenina com timina e guanina com citosina. O macete talvez vai ficar meio velho para vocês, né? Vocês são de uma geração mais nova, mas eu ainda sou da época do Agnaldo Timóteo e da Gal Costa, são cantores. Agnaldo Timóteo, AT, Gal Costa, GC. Tá aí um macete para lembrar. Agnaldo Timóteo e Gal Costa, eu não sou feminista, não sou contra quem é também, mas eu vou falar uma coisa. Eu sou uma mulher e eu me acho mais forte que os homens. Para que essa brincadeira? Só para lembrar o seguinte, Agnaldo Timóteo só faz 2 pontes de hidrogênio. É uma ligação mais fraca. Gal Costa faz 3. Então são ligações mais fortes, tá? Apenas uma brincadeira. Agnaldo Timóteo, 2 ligações, 2 pontes de hidrogênio. Gal Costa, 3 pontes de hidrogênio. E onde entra a uracila que não liga com ninguém? Sabe por que a uracila não liga com ninguém? Porque ela só existe no RNA. E o RNA, ele é de fita simples. Se ele é de fita simples, não ocorre ligação entre base nitrogenada. É só ele. Beleza? E tem alguma outra diferença? Tem. A uracila só ocorre no RNA. E a timina não ocorre no RNA. Ou seja, no DNA eu tenho adenina, timina, guanina e citosina. No RNA, a timina dá lugar à uracila. Então, eu tenho adenina, uracila, guanina e citosina. Eis outra diferença entre DNA e RNA. Primeiro é que eu percebi a diferença na hidroxila, OH ali do açúcar, da pentose, da ribose em relação à desoxirribose. RNA, ácido ribonucleico, o açúcar chama ribose. DNA, ácido desoxirribonucleico, o açúcar chama desoxirribose.
Então, uma diferença no açúcar, outra diferença na base. No DNA existe timina, no RNA ela é substituída por uracila. E uma terceira diferença, que é a mais clara, RNA só tem uma fita. DNA tem fita em dupla hélice, tá? Beleza, então eu falei lá naquele do dogma central da biologia que existe um processo chamado de transcrição. Como que ocorre? O nosso material genético ele está presente em estruturas chamadas de cromossomos. Esses cromossomos eles estão lá no nosso núcleo. O que é que acontece? Olha só, está desmembrando. Isso daqui é um cromossomo. Olha, se eu for ver a fundo, eu estou vendo que tem uma fita em dupla hélice. O que isso significa? Significa que é DNA. O que vai acontecer no processo de transcrição? Transcrição é a formação de uma fita de RNA a partir de uma fita de DNA. Só que a fita de DNA tá assim, ó. Então seria difícil. O que acontece? Vem uma enzima chamada de helicase e ela vai rompendo as pontes de hidrogênio. Para quê? Para que as duas fitas se separem. Observe só, está rompendo as pontes de hidrogênio nesse local aqui e a fita está se abrindo. Aí o que acontece? Vem uma enzima chamada de RNA polimerase. Polímero, pessoal, quando a gente fala em polímero em biologia e em química, a gente está falando a junção de vários compostos. Polimerização, eu estou falando de formação de uma nova molécula maior. Então, a RNA polimerase vai juntando os pequenos nucleotídeos para formar uma fita de RNA. E essa fita de RNA é chamada de RNA mensageiro. Por que ela é chamada de RNA mensageiro? Porque ela que vai levar a mensagem do núcleo lá para o ribossomo, onde vai ser produzida uma proteína. Ela que vai chegar lá e avisar assim, tem que produzir mais melanina, tem que produzir mais isso, tem que produzir mais aquilo. Então, ela leva uma mensagem. É ela que faz sair do gene, que são fragmentos de DNA responsáveis por características, e chegar ao fenótipo, que é condicionado pela síntese de proteínas. Uma ressalva, a gente vê isso em genética, mas vou fazer questão de alertar. O fenótipo é o resultado da ação do genótipo, do gene, mais ambiente. E tá aqui uma prova clara. Aqui na região do meu braço que eu pego menos sol, é um pouco mais claro que na região que eu pego mais sol. Por quê? Porque o ambiente interfere no meu fenótipo. Mas aqui a gente está se pegando apenas a parte gênica, mas obviamente tem influência. Outra prova, meu cabelo está um pouco mais claro. Eu fiz luzes, eu por causa do ambiente, por causa de um produto, eu alterei a tonalidade dele. Beleza, vamos entender direitinho como que acontece esse processo de transcrição, de replicação. O que acontece? Existe uma enzima chamada de helicase que ela rompe as pontes de hidrogênio. Aí as duas fitas ficam expostas, as duas fitas de DNA. Observe que a abertura está sendo feita nesse sentido. Quando a abertura está sendo feita nesse sentido, essa fita aqui está sendo exposta primeiro. Por quê? Porque está sendo contínuo. A replicação que está ocorrendo nesse sentido, ela está totalmente aberta. Olha só, a fita está fechada. Uma replicação ocorre daqui para cá, porque eu tenho a minha fita de 3 para 5 e ela ocorre de 3 para 5. E a outra vai ocorrer ao contrário. A replicação que ocorre no sentido da abertura da fita, ela é mais rápida. Por que ela é mais rápida? Porque ela está pegando a fita aberta. A replicação ocorre sempre em que sentido? 3 para 5. Lembrando que o 3 para 5 está relacionado ao fosfato, ao grupo carbônico que está livre, né? Que não está se ligando com outro nucleotídeo. Já a replicação que ocorre no outro sentido, no sentido contrário, que ocorre aqui,
ela vai ocorrendo em pequenas partes. Por quê? Ela tem que começar daqui, mas aqui ainda não está totalmente aberto. Aí ela ocorre em pequenos fragmentos. Esses fragmentos são chamados de fragmentos de Okazaki, que foi o pesquisador, o cientista que estudou a respeito desse tipo de replicação. Da mesma forma que eu falei para vocês que quem faz a junção dos nucleotídeos para formar o RNA é a RNA polimerase, quem faz a junção dos nucleotídeos para formar o DNA é a DNA polimerase. De novo, olha só o que está acontecendo, ó. A abertura está ocorrendo nesse sentido. Lembra que a produção é sempre feita de 3 para 5. Então, essa produção aqui, ó, como eu pegar a fita toda aberta, ela é rápida. Ela é tida como fita líder. Enquanto essa daqui vai ocorrendo em fragmentos de Okazaki, porque o 3 para 5 dessa fita é o contrário. É sempre o contrário. Se essa é de 3 para 5, a outra é de 5 para 3. Igual tá demonstrando aqui, ó. Essa é de 3 para 5, a outra é de 5 para 3. Aqui tá ocorrendo os fragmentos de Okazaki, tá? E lembrando outra coisa, isso daqui eu sou péssima de coordenação motora, mas bora lá. Eu tenho 2 fitas aqui para compor o DNA. Quando ocorre a abertura, essa fita aqui vai ser usada para produzir RNA, por exemplo. Essa outra fita serve de molde para produzir uma nova fita de DNA. De novo, eu tenho uma dupla fita, né? São 2 cadeias de nucleotídeos. Ocorre a abertura delas pela helicase. Uma fita serve para a produção de RNA mensageiro e a outra fita serve para a produção de outra fita de DNA para voltar ao estado normal. Caso contrário, ela ficaria sozinha. Beleza, e produziu o RNA mensageiro. Só que tem um detalhe. Muitas regiões do DNA são não codificantes. O que significa ser não codificante? É que não determina a produção de nada. Ela não vai ser traduzida. Essas regiões são chamadas de introns. Eu gosto de falar assim, ó, eles são intrusos. Introns. Então, eles devem ser retirados do meu RNA. Esse processo de retirada é chamado de splicing. As partes codificantes do DNA, elas são chamadas de exons. São as regiões codificantes. Retira os intrusos, os introns, e junta os exons. Aí sim a gente tem um RNA maduro. Um RNA que está pronto para ser lido pelos ribossomos. Esse processo ainda ocorre no núcleo, tá? Lembrando que em muitos grupos de organismos, a quantidade de introns é maior que a quantidade de exons. Pronto, aqui está demonstrando todo o processo. Vamos por partes. Aqui eu tenho o núcleo e lá dentro está presente uma cadeia de DNA. A helicase vem aqui, rompe as pontes de hidrogênio e a RNA polimerase forma o RNA mensageiro. O RNA mensageiro sai do núcleo e vai lá para o ribossomo, que pode estar sozinho, livre no citoplasma, ou pode estar associado à membrana do retículo endoplasmático rugoso. O ribossomo é formado por 2 subunidades, dá para perceber aqui direitinho, ó, uma subunidade aqui embaixo e uma aqui em cima, tipo uma menor aqui e uma bolinha em cima. A fita de RNA mensageiro vai sendo passada aqui pouco a pouco, como se fosse um código de barras. E aí o que acontece? O ribossomo vai lendo essa fita, porque ela é enorme, de 3 em 3 bases nitrogenadas. Essas 3 em 3 bases nitrogenadas, elas são chamadas de trincas, ou códons, ou tríades, tanto faz. Refere-se à sequência de 3 bases nitrogenadas, vai lendo de 3 em 3. E aí, o ribossomo, à medida que ele lê,
ele descobre que aminoácido que deve ser incorporado na cadeia para formar a proteína, porque o aminoácido é o que compõe a proteína. A proteína nada mais é do que uma molécula formada por ligação peptídica. O que é essa ligação peptídica? É a junção de diferentes aminoácidos. Ao todo, existem 20 aminoácidos. Aí aqui está demonstrando que no citoplasma tem esses aminoácidos livres. Depois, em outra aula, a gente pode até comentar. Tem alguns aminoácidos que o nosso corpo não produz, tá? E que a gente precisa ingerir a partir da alimentação, né? Esses aminoácidos estão livres e aí o ribossomo manda o aviso para o RNA transportador. Ou traz o aminoácido metionina, traz alanina, traz arginina. E aí o RNA ribossômico vai juntando esses aminoácidos de acordo com a fita de RNA mensageiro. E aí eu tenho todos os componentes do processo. O RNA mensageiro é o que leva a informação do núcleo para o citoplasma, para que ela possa ser entendida. É ele que faz a conversão do gene para o fenótipo. RNA mensageiro leva a mensagem. RNA ribossômico ou ribossomo é o que faz a leitura. Opa, peraí, deixa eu ver o que esse cara tá mandando produzir aqui, ó. Aí ele dá o grito pro RNA transportador. O próprio nome já diz. O RNA transportador transporta o aminoácido. Aí ele leva lá pro ribossomo e o ribossomo vai juntando. Olha só o que tá saindo do ribossomo. Ó, cada RNA transportador tá trazendo um aminoácido que está sendo representado pela bolinha verde. E aí esses aminoácidos estão sendo ligados por ligação peptídica, formando o quê? Cadê? Peraí, passei sem querer, deixa eu voltar. Perdão, deixa eu voltar aqui. Formando o quê? Uma proteína, olha aqui, um monte de aminoácidos junto. Beleza, a visão do processo como todo. Eu tenho um DNA no núcleo. Esse DNA sofre um processo chamado de transcrição e produz uma fita de RNA mensageiro. Esse RNA lá dentro do núcleo ainda, esse RNA mensageiro vai lá para o citoplasma e é lido pelo ribossomo num processo chamado de tradução. Por que tradução? Porque pega um código de uma sequência de letras, A, U, G, C, A, U. Observe só que aqui eu tenho timina e aqui eu não tenho timina, eu tenho uracila. Onde eu deveria ter timina, eu tenho uracila, porque é um RNA. E a ligação continua sendo complementar. Como assim? Agnaldo Timóteo, aqui também era Agnaldo Timóteo, mas eu não posso ter timina, eu tenho uracila. Gal Costa. Aí essa fita aqui vai sair como um código, uma sequência de letras, e vai ser traduzida em aminoácidos. Metionina, isoleucina, serina e assim por diante, que é a segunda e última etapa da síntese proteica. É a tradução, ocorre no citoplasma. E por fim, aqui eu tenho o código genético. O que esse código genético ele me explica? Como que é feito o processo de tradução? Lembra que eu falei que o ribossomo, ou RNA ribossômico, eu vou falar o termo mais técnico para se acostumarem, ele faz a leitura a cada trinca, a cada sequência de 3 letrinhas? Beleza, aqui está determinado o que essas 3 letrinhas devem somar. Como assim? Eu vou ler assim, ó. Tem várias formas de apresentar a tabela, mas eu venho aqui. Primeira letra, A. Segunda letra, U. Terceira letra, vou escolher C. A, U, C. Olha só, A, U, C determina que é para o RNA transportador trazer a isoleucina. Aí vai de acordo com esse código. Se vocês contarem aqui, vocês vão ver que tem 20 aminoácidos diferentes, tá? Aí cada sequência vai determinar um determinado aminoácido. Aí eu vou contar 2 verdades universais que são super recorrentes no Enem.
É comum o Enem cobrar duas afirmações e a interpretação delas. O código genético é degenerado e o código genético é universal. Vou explicar as duas. O código genético, pessoal, ele é chamado de degenerado porque eu tenho mais de um códon que determina o mesmo produto. Como assim? Olha só, se eu tiver CU, o que vai produzir? Produzir assim, incorporar leucina, CUC, leucina, CUA, leucina. Ele é degenerado por isso, olha o conceito. O código genético é degenerado porque dois ou mais códons codificam o mesmo aminoácido, codificam o mesmo produto. Até porque, se a gente for fazer as contas, vão dar 64 códons. Aí entra um pouquinho de matemática, porque eu tenho 4 possibilidades para a primeira letra, pode ser A, U, C, G. Eu tenho 4 para a segunda letra e eu tenho 4 para a terceira letra. 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. Se eu tenho 64 códons e só tenho 20 aminoácidos, vai ter que repetir. Então, o código genético é degenerado. Segunda afirmativa, o código genético é universal. Por quê? Vou escolher de novo CU. CU em mim vai codificar o quê? Leucina. Em você que está assistindo a minha aula, leucina. Na planta, leucina. No fungo, leucina. No meu cachorro, leucina. Essa tabela aqui, ó, ela é universal, ela não muda de acordo com a espécie. Porque a composição do DNA ela é universal, a composição do RNA ela é universal, então o código genético é universal também. Então por que a gente tem tanto fenótipo? O fenótipo é o que eu expresso, é diferente. Porque são combinações diferentes. A possibilidade de sequências é enorme, enorme, enorme. Então, de acordo com essa sequência diferente, vai gerar um fenótipo diferente. Mas o que cada códon codifica é universal para os seres vivos, tá? Lembrando ainda de sequência, tem outro detalhe que é bacana. A afirmação de que a replicação do DNA é semiconservativa. Eu acabei deixando passar batido de falar na hora que eu falei da replicação. Mas eu acho que eu acabei explicando, porque eu tenho duas fitas compondo o DNA. Uma fita é usada para a produção de RNA mensageiro e a outra fita, ela já é usada para a produção de outra fita de DNA. Então, conservou uma das fitas que compõem o DNA. Por isso ela é semiconservativa, ela não conserva toda, mas ela conserva metade, semiconservativa. Quer outra prova disso? No próprio processo de mitose, o que acontece? Ocorre a duplicação do material genético. Como que ocorre a duplicação do material genético? Eu tenho uma fita de DNA e ela vai ser duplicada. Se ela vai ser duplicada, eu entendo o seguinte, que cada fita vai ter origem a partir de uma fita inicial. Então, conservou metade da fita e a outra metade é nova. Isso caracteriza um processo de replicação semi-conservativo, tá? O processo de formação de RNA, conforme eu falei, ele é complementar. Ou seja, se tem adenina no DNA, eu tenho uracila no RNA. Se eu tenho guanina no DNA, eu tenho citosina no RNA e assim por diante. DNA eu só tenho um tipo, né? E é uma fita em dupla hélice, na verdade, então 2 filamentos de nucleotídeos. Eles estão unidos por bases nitrogenadas. A adenina sempre liga com timina, fazendo 2 pontes de hidrogênio. Guanina sempre liga com citosina, fazendo 3 pontes de hidrogênio. Enquanto a fita de RNA, ela é simples, mas eu tenho 3 tipos de RNA. O RNA mensageiro, que é produzido pelo processo de transcrição lá no núcleo e leva a informação para o citoplasma. O RNA ribossômico ou ribossomo, que é quem faz a leitura dos códons, que são as sequências de 3 bases nitrogenadas, e o RNA transportador, que é quem faz
o transporte de aminoácido para que ele venha a compor a cadeia de proteína. Só para fechar a nossa aulinha, eu não preciso memorizar quais são, o que cada códon produz, até porque não é tarefa fácil, mas é bom saber o seguinte: A U G é o códon de início e ele determina que seja levada a metionina. Como assim? Tá passando a sequência, tá passando a sequência, tá passando a sequência. O RNA só começa a produzir a proteína na hora que ele acha a UG. Aí ele grita pro transportador assim, ó, traz metionina aí. E aí ele vai começar a produzir. E ele para quando ele acha, cadê meu mouse? O AA, o AG e o GA são os códons de parada. Os demais não tem importância eu saber. Eu tenho curiosidade, é uma coisa que eu gosto? Aprenda. Preciso saber para um Enem, para um vestibular da vida? Não, porque a tabela vai estar com você. Só que tem algumas tabelas, igual essa daqui, não me diz que a UG é quem determina o início, só me diz que é metionina. Então é bom saber que ela é de início. Tem algumas tabelas que trazem aqui em branco, ó, e o aluno simplesmente acha que está faltando informação, mas é porque é códon de parada. Recapitulando, o ribossomo só começa a produzir a proteína, fazer as ligações peptídicas, quando ele acha o G, e aí o primeiro aminoácido da metionina. Quando ele acha o AA, o AG ou o GA, aí ele manda parar. Aí a fita continua passando até ele achar outro AUG. E assim o processo se repete, tá? Aqui estão as referências bibliográficas de onde eu retirei as imagens, tá, pessoal? Agradeço muito a oportunidade, espero que tenha ficado claro. Caso tenham dúvida, conforme eu falei no início da aula, estou à disposição de vocês. Desejo bons estudos. Não deixem de fazer a lista que eu vou disponibilizar para vocês, tá? É bem bacana, tem bastante questão do Enem, vocês vão ter uma ideia do que é a dúvida. Tem inclusive uma questão sobre padrão de comparação para descobrir paternidade, que é o que a gente vai ver na nossa próxima aula. E é isso. Um grande abraço, bons estudos, foco aí nos estudos de vocês e que Deus abençoe. Até mais. Obrigada pela oportunidade.